Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde trazemos notícias do tricolor mais querido do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Pessoal, antes de começar o vídeo, não se esqueçam de se inscrever, tá bom? Só clicar aqui no botãozinho aqui embaixo, deixar o seu like e ativar o sino para receber notificações sempre que surgir um vídeo novo, tá bom? Nesse vídeo, pessoal, a gente ainda vai estar falando a respeito da partida entre São Paulo e Fortaleza, certo? Que ocorreu no Morumbi. E nós vamos ver aí o que alguns comentaristas falaram, tanto da partida quanto do pênalti que o Ferreirinha bateu, né? De maneira displicente e veio a prejudicar, né? O São Paulo, porque poderia estar saindo com a vitória, né? Com os 3 pontos. Né? Então a gente vai acompanhar aí o que alguns comentaristas disseram, né? E alguns deles foram bem diretos, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Morumbi, o São Paulo e Fortaleza, menino, ficaram no 0-0. O São Paulo, não sei o que está acontecendo, minha Nossa Senhora. 6º empate em 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Mas tá invicto. Mas tá invicto, não, invicto mó tempão, hein? O tricolor segue sem vencer. Um time dirigido por Juan Pablo Vojvoda. Eu sempre erro esse nome. À frente do banco do visitante no Morumbi, uma pedra no sapato do tricolor paulista. O técnico do Fortaleza e o status de nunca ter perdido para o São Paulo. Um tabu que começou em 2009 e já dura 13 jogos. São 7 derrotas e 6 empates e o São Paulo segue sem vencer um time comandado por Juan Pablo Vojvoda. Um jejum que vem desde a época que o treinador do Fortaleza comandava o Tajeres da Argentina. Outra pedra no sapato do passado São Paulino. E no meio do caminho para o gol no jogo do Morumbi, tinha João Ricardo. O goleiro do Fortaleza, que já tinha aparecido antes, atrapalhou os planos do tricolor paulista de quebrar o tabu. Aos 15 minutos, derrubou Ferreirinha na área. Mas na cobrança, o goleiro do Lion defendeu o pênalti do camisa 11. Defendeu o João Ricardo! Ferreirinha tem nosso apoio, nossa confiança. É um jogador que é fundamental para o time, também treina bastante pênalti, inclusive treinou ontem. E hoje acabou errando, são coisas que acontecem no futebol. Ainda na tentativa de pôr fim ao jejum, Zubeldia colocou o Lucas Moura em campo. Depois de 10 jogos fora por um trauma no joelho, o camisa 7 voltou aos gramados. Muito feliz de estar de volta, é muito ruim ficar de fora. Foram 7 semanas aí bem difíceis. O mais importante é que eu estou de volta, estou bem, estou recuperado. Falta ritmo, óbvio, né? Sentindo ali um peixe fora d'água. Parece que eu fiquei um ano sem jogar, é muito estranho. Mesmo assim não adiantou. 0-0, 6º empate do São Paulo no Brasileirão e tabu mantido. O time do Morumbi segue sem vencer o Fortaleza desde 2020. Esse é o 5º jogo em casa contra o Lion de Vojvoda sem vitória. Até aqui, além do empate, são 4 triunfos dos cearenses. Sempre com Fortaleza são partidas difíceis, é o que indica a história recente. Lamentavelmente perdemos 2 pênaltis nesse campeonato, que poderiam ter nos levado a um caminho melhor na competição, mas acontece. E a gente sai com esse empate aí meio chateado e espero que no próximo jogo a gente possa aí recuperar esses pontos perdidos e que a gente possa quebrar esse tabu aí contra a equipe do Fortaleza e contra o Vojvoda. Apesar da marca, a Vojvoda não saiu contando vantagem do Morumbi. Também vive um jejum no Fortaleza, já são 9 partidas sem vencer. Fortaleza tem pressão, pela história que construímos juntos também. Estamos num momento difícil e o meu pensamento está em temos time para recuperar. Vojvoda melhorou? Boa, o Vojvoda melhorou. Melhorou? O Vojvoda melhorou. O Vojvoda tá assim, vamos lá. Você percebe que
é interessante. Tudo que acontece no futebol eu levo para a vida, né? Nós levamos. Eu acho assim, o futebol é uma baita lição. E a vida é uma lição pro futebol, né? Olha, deixa eu só botar um parênteses. Pode. O Botafogo, o Fortaleza não vence há 9 jogos. 9 jogos. Aí o que acontece? Mesmo assim, o Vojvoda melhorou. O Vojvoda, por que ele melhorou? Porque o time do Fortaleza melhorou nesse jogo contra o São Paulo. Sim. O time do Fortaleza teve mais entrega, o time do Fortaleza estava mais organizado, o time do Fortaleza entendeu que eu não tenho que ou só marcar alto porque eu sou propositor, ou só ser reativo porque eu sou reativo, então eu vou ser só reativo. Não, o time do Fortaleza fez um mix interessante nessa partida contra o São Paulo e verdadeiramente melhorou. Mas olha como é interessante. Você constrói uma carreira. E aí, você, por conta de construir a carreira, isso vale para nós, vale para o Vojvoda, você constrói a carreira, então você tem uma expectativa em cima da sua carreira e o público tem uma expectativa em cima da sua carreira e o resultado também, porque você é a Glenda, porque eu sou Eli, a gente tem uma expectativa pro nosso tamanho. E aí o que acontece? O Vojvoda constrói a carreira dele lá dentro do Fortaleza como o maior treinador da história do Fortaleza. E aí quando os percalços começam a acontecer, começa a ter um questionamento que não teria sobre um outro treinador do Fortaleza, porque o Fortaleza não é para ser o Flamengo, o Fortaleza não é para ser o Palmeiras, o Fortaleza não é para ser sequer o time do Fluminense. Tem menos estrutura, menos orçamento. Mas porque o Vojvoda está lá no alto e já conquistou bastante, tem uma cobrança diretamente proporcional ao tamanho dele, entendeu? Não, tem uma cobrança proporcional ao tamanho dele, mas ao mesmo tempo a gente vê histórias de técnicos brasileiros que com muito menos são mandados embora, né? Eles não têm a mesma paciência com o técnico brasileiro, não. Não sei se talvez fosse no lugar do Vojvoda um técnico brasileiro, mas eles, mesmo que tivesse uma história parecida. Uma história parecida, né, com o Fortaleza, talvez depois de uma sequência menos dessa tão paciência. grande, talvez tivesse menos paciência. Eu acho que é interessante essa sua colocação. Não, eu acho que é uma discussão que é boa e faz parte do nosso futebol. Uma discussão que cabe. É fato, isso o Mano já falou, o Cuca já falou, que o dirigente brasileiro tem muito menos paciência, o Rogério Ceni já falou, o Renato Gaúcho já falou, o dirigente brasileiro tem muito menos paciência com o treinador brasileiro do que tem com o treinador estrangeiro. E isso é fato. Agora, no caso do Vojvoda, eu acho que ele está, assim, tentando se reencontrar. A situação, eu tinha informação, a situação dele estava muito ruim antes do jogo do São Paulo. Você falou. Muito ruim. Aliás, já vem ruim, já há muito um ruim. tempo, né? Aí ele conseguiu fazer o time do Fortaleza jogar. Acho interessante que a gente possa esperar um pouco mais. Mas é fato, as pessoas têm mais paciência com o treinador estrangeiro do que com o brasileiro. Pelo menos é o que vem acontecendo ultimamente. Olha, como você viu na reportagem, não, vamos mudar aqui um pouquinho, vamos falar do pênalti do Ferreirinha? Cara, vamos lá, Elia, depois da gente ter mostrado o Yuri Alberto batendo aquele pênalti tão bem nessa vitória do Corinthians sobre o Internacional, a gente tem um pênalti do Ferreirinha que eu não sei o que aconteceu. O que houve, Ferreirinha? O que acontece? Primeiro ele sofre o pênalti, tá tudo bem e tal. O Ferreirinha é disparado, o cara que mais atitude tem nesse time do São Paulo, que no 1 contra 1 é o melhor jogador do time de São Paulo, hoje melhor do que o Lucas, melhor do que os caras. Mas que estava jogando bem. Aí, para, segura um pouco o boi. Volta a cobrança. Para aí. Olha aí, ó. Hoje em dia você não pode mais fazer a paradinha em cima da bola. Então você tem que estar, pelo menos, a sua parada tem que acontecer pelo menos antes de um lance para você poder bater o pênalti. Então, o que os jogadores que são considerados mais técnicos estão fazendo? Imagine que a bola esteja aqui. É ótimo que nós estamos numa área mesmo. Imagine que a bola esteja aqui. Ainda bem que ele não me chamou pra ser a bola. A bola tá aqui. Aí, não, bola não. Eu já te botei de zagueiro. A bola tá aqui. 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 Você é a bola. Fica aí de bolinha. O que os jogadores, em tese, mais técnicos estão fazendo? Para aqui, aí vem, espera que o goleiro vá se mexer e aí chuta. O que está acontecendo? Nada contra esse tipo de penalidade. Sim. Cada um que bata do jeito que acha que tem que bater. Sim. Agora, eu, treinador de futebol, porque eu não gosto de cara que coloca o problema e não traz a solução. Então, comigo, eu vou determinar. Não quero saber como você gosta de bater. Para bater pênalti no time que eu for o treinador, vai ter que bater com convicção. E a convicção é a seguinte: você toma distância. Se você quer bater do lado direito, você bate. Se quer bater do esquerdo, você bate. Mas vai ter que ser forte e a meia altura.
Com atitude. Com atitude. E você vem olhando pra bola, porque o gol tá parado. Você concorda comigo que o gol tá aqui, ó? O gol tá parado, o gol vem daqui até aqui, ele tá parado. O gol não se mexe. Não. Quem pode se mexer é o goleiro. E ele pode se mexer à vontade, porque mesmo que ele seja grandão, ele não consegue chegar lá do outro lado. Então, bata essa penalidade com atitude, com força, no canto que o goleiro não chega. Então, olha o que faz o Ferreirinha. Ó, vê se não é um pênalti pra você ficar louco. Ele para, o goleiro não se mexe. Aí, ó. O goleiro não se mexe e aí entra o grande e grave problema da vida dele. Pênalti fraco, mal batido e o goleiro acerta o lado e vai defender. Nós temos o pênalti aí do Yuri Alberto. Eu fico... Olha o pênalti do Yuri Alberto. Mesmo, imagine que o goleiro do Internacional, ele fosse pro lado certo. Imagine que ele vá pro lado certo, que ele salte bonito. Ele não chega. Não chega. Velocidade, isso é... Peso-potência, né? Velocidade. Não, e você vê assim, o Yuri não entrega o lado que ele vai bater de forma alguma. Ele já sabe o que ele vai... Quando ele parte pra bola, você vê que ele olha pra bola e ele já sabe o que fazer. Ele sabe o que ele vai fazer. Eu vou bater naquele canto, se você pode... Eu tô te avisando, ó. Eu vou bater no seu canto esquerdo. Pode pular lá que você não vai chegar. Agora, eu sei por que o Ferreirinha bateu esse pênalti dessa forma. Eu sei por quê. Porque segredo? O Ferreirinha não quer ver o Neto de tanguinha de onça. É por isso. Tá bom, Ferreirinha, eu te entendo, tá? É porque o Neto falou que se ele fizer 10 gols, ele vai ter que aparecer de tanguinha no programa. Vai, tanguinha de oncinha. Ainda vai ter que fazer assim, ó, vai chegar no programa, ó, como é que o Neto vai chegar no programa de tanguinha, aquela cena horrorosa que ninguém quer ver, nem o Ferreirinha, e ele vai fazer assim, ó. Uau, imagina? Ai. Não, mas, viu? Você tá melhor de Bob Esponja. Eu acho que é pau Bob Esponja. Mas de qualquer maneira, a sorte do Neto e do Ferreirinha, essa sorte tá lançada. De qualquer forma, tem que aprender a cobrar pênalti. Tem que aprender, porque é o seguinte, né? Não dá. E outra coisa também, né? O São Paulo, assim, 7 partidas pelo Campeonato Brasileiro, 6 empates. Aí você vem de uma invencibilidade de 11 jogos. Você falando assim, né? Você fala, caramba, o São Paulo tá invicto há 11 jogos. Aí quando você vai ver, 7 empates e 4 vitórias. Mas é que você tá enxergando o copo meio vazio. Tá bom. Enxerga o copo meio cheio. Tá invicto há 11 jogos. É o time da Série A que faz mais tempo sem perder. Então, eu entendo que as pessoas estão criticando muito o Zubeldia com razão. Porque em alguns momentos o Zubeldia ele perde oportunidades importantes para poder conquistar os 3 pontos. Eu entendo. Mas aí, coitado, eu até defendo, porque nem foi culpa dele, né? O pênalti não foi culpa dele. Não. Agora, é fato. O departamento médico dele ficou muito cheio durante muito tempo. Agora que o Lucas Moura está voltando, aliás, os caras ainda não voltou, né? Dele. O Arboleda vai voltar, que é disparado o melhor zagueiro dele. Então, eu acho assim, eu enxergo o copo do Zubeldia e, ó, detalhe, tem muita gente me mandando quando eu encontro na rua, porque como eu não vejo rede social, dá uma olhada na rede social, tem muita gente falando, já tô de olho aqui, ó. Você amarra cachorro do Zubeldia, você defende o Zubeldia? Não, eu não defendo ninguém. Eu acho que o Zubeldia é um treinador de qualidade, eu acho que o Zubeldia é um treinador que eu gosto, resultadista, que muda os modelos de acordo e não reclama. Ó, tem uma coisa boa aqui, a gente está chamando aqui a nossa hashtag Show do Esporte, né, nas redes sociais. O Danilo mandou uma observação que eu acho interessante. Eu acredito que o Zubeldia não manda seus atletas treinarem finalização. É impressionante a quantidade de erros em frente ao goleiro adversário. E é verdade, o São Paulo cria e na hora da finalização tem problema. Tirando o Ferreirinha, né, que é o cara que anda fazendo mais gols, mas lembra, tá com esse problema. Lembra de uma coisa, né, que é interessante, né? Os treinadores antigos, os treinadores da moda antiga, eles treinavam muito a finalização. Então você ia para os treinos, numa época que eu era repórter, que acompanhava os treinos e que os treinos eram abertos. Então o cara treinava 2 toques, o cara treinava campo reduzido e depois no final do treino ele vinha com arremate para o gol. Então ficavam lá 50 bolas e o assistente ficava chutando e os jogadores vinham, cada um dava 20, 30 jogos. Eu acho interessante porque futebol é repetição. Sim. Agora, esse é um fundamento que, convenhamos, os caras estão perdendo gols no São Paulo em cima da pequena área. Não dá para... Como é que eu vou treinar? Ô, Glenda, é até ridículo você chegar pro goleiro e falar, olha,
o Ferreirinha vai chutar aqui dessa pequena área e você tem que defender. Ele fala, ô professor, o gol tem 7,32, eu sou um milagreiro, agora não tem chance. Não vai adiantar nem para ele que vai fazer o gol, nem para mim que não vou conseguir fazer absolutamente nada. Então, é uma coisa tão ridícula que o treinador, em tese, não treina. Agora, ele precisa ver o que é que está acontecendo. E aí, acho que passa muito pelo mental do jogador. Sabe que a questão... Você foi atleta, você sabe. Você pega uma onda tranquila, fácil, você está acostumada, aí você vem numa grande, vem bem também, você fica firme em todas as ondas. Você começa a errar na onda grande, começa a errar na média. Quando chega na pequenininha, que é boa, você erra também. Erra também. Você tem toda a razão. Mais uma aqui, o Matheus mandou. Elia, Glenda, na Europa, vocês não veem essas batidas de pênalti. É mais difícil mesmo nos campeonatos, europeus. Porque, lembra, aí é que entra o acadêmico. Porque quando eu chego e digo que no meu time, jogador não vai fazer pênalti. No meu time, jogador não vai fazer pênalti. Porque academicamente está escrito que 80% das bolas que estão na área, o cara pega a bola e ele perde o gol. Ele só faz 20% desses gols. E enquanto que se ele vai bater o pênalti, 80% dos pênaltis são convertidos em gol. Então, academicamente, você não pode fazer pênalti. Ah, mas se chegar atrasado, tira o pé, deixa o cara continuar na jogada. Se ele fizer o gol, parabéns para ele. Claro que quando eu falo isso, o Renato Gaúcho, por exemplo, vai dizer, você nunca jogou bola, cara. Deixa o jogador bater o pênalti do jeito que ele se sentir bem. Você não sabe nada. Eu gosto dele que ele se cutuca. O Renato Gaúcho, ele vai falar isso. Ele vai falar, você não sabe porra nenhuma, você nunca bateu na bola. Deixa o cara bater o pênalti do jeito que ele se sentir bem. Eu vou falar porra nenhuma. No meu, não. Eu vou falar não. No meu, não. P nenhuma. Não. No meu time, mando eu. Vai cobrar pênalti bem batido com força. Se errar, paciência. Ei, paciência. Olha, o Paulo César aqui na hashtag Show do Esporte, esse assunto tá pegando fogo. Diz o seguinte, Elia Júnior, quando o jogador faz a parada para pênaltis, perde a força no chute. Eu também acho que perde a força. A gente viu a diferença. Claro. Né? O Yuri Alberto foi sem nem olhar para onde ele ia bater. Ele já sabia o que ele ia fazer. A Rose Graça, meu tricolor, paulista, que fase. Só empate, está ficando chato demais. Rose, um beijo para você. Melhor pingar do que secar, Rose. Isso é verdade. É melhor pingar do que secar. Mas também é o seguinte... Se só fica nesse pinga-pinga aí, também não sai ali daquele meião da tabela, né? Tem que dar os arranques. Cadê? Não, daqui a pouco a gente vai voltar a falar aqui de Flamengo, de Inter, de Corinthians, tem coisa aqui mais. Como você viu na nossa reportagem, o São Paulo jamais ganhou de times comandados pelo Vojvoda, né? Foram 13 jogos, contando Talleres, Fortaleza, com 7 derrotas e 6 empates. Eu não tô... tá aqui, obrigada. 6 empates, 7 derrotas, 7 gols marcados, 16 gols sofridos. Porque o Vojvoda, antes de vir pro Fortaleza, ele treinava o Talleres, esse time da Argentina. Aí o time do São Paulo jogou contra o Talleres e não ganhava do Vojvoda quando ele era comandante do Talleres. Aí vai jogar contra o Fortaleza e continua não ganhando. Pois é. Bom, tudo bem, né, gente? Basicamente é isso. Às vezes isso acontece, não é verdade? Mas fica você aí, tem um olhar muito carinhoso. Eu sou mais romântica. Já tá na hora do São Paulo ganhar do Fortaleza ganhar do Vojvoda. Tá na hora do São Paulo ganhar, né? Porque o São Paulo não tá ganhando nada contra o time do São Paulo, que, aliás, eu respeito bastante, mas tá na hora do São Paulo começar a voltar a ganhar. Só ganhou uma partida nesse Campeonato Brasileiro e a gente já tá na 7ª rodada. Sempre tem aquela conversa, não, o campeonato só tá começando. Olha só, já estamos na 7ª rodada. E pontos corridos não adianta nada. Imagine que você empate, é até legal isso. Imagine que você empate 38 rodadas no Campeonato Brasileiro, você termina invicto o Campeonato Brasileiro e rebaixado. Porque 38 pontos rebaixa a equipe. Então, você termina. Joguei 38, não perdi pra ninguém. Invencibilidade de 38 jogos. Rebaixado pra Série B. Tá vendo? Né? Então não pode só pingar. Nesse caso, vai ter que arriscar. Vai ter que arriscar. Então, vamos dar uma olhada. São Paulo 0, Fortaleza 0. São Paulo invicto, hein? São quantas vitórias? 1 vitória e 6 empates. Ô, louco. 6 empates e uma vitória. É muito pouco. Sexta-feira, a rodada começou sexta-feira no Morumbi. O Ferreirinha sofreu pênalti. E o Fortaleza tá caindo pelas tabelas, hein? Olha o Ferreirinha aí, Miller. Pênalti claro, Miller? O pênalti existiu, claro. Por pênalti, né? Alguém duvida de pênalti aí? Não, né, gente? Não. O goleiro empurrou o Ferreirinha. Olha, tinha tudo. Ele podia dar um corte ali, né, Miller? O que ele podia ter feito? Ele ia fazer o gol já. Ele deu o corte. Ele deu o corte, ia fazer o gol, o goleiro fez o pênalti. Não deu o corte muito em cima do goleiro, não?
Não. Não, era ali mesmo? É, porque o goleirão saiu com o braço. Tá certo. E aí vamos ver a batida de pênalti, como é que foi. Acho que na batida o Ferreirinha deu uma vacilada mesmo. Errar pênalti até acaba acontecendo, mas bateu muito mal, né? Muito mal. Vamos ver o pênalti aí, como é que o Ferreirinha bateu? Atenção. Tá aí, Miller. Esse negocinho desses joelhos aí. Homenagem ao Sócrates. Isso é chato pra caramba. Não, e outra coisa, ele errou a passada. Tanto é que ele dá 2 pulinhos. Ele fica próximo à bola, né? Ele tá longe da bola, ele dá outro pulinho e aí bate mal ainda. Ô Miller, esse São Paulo que só empata, o que tá acontecendo? Olha, Garrafa, o Lucas voltou, né? Voltou. Voltou, tá, lógico, tá fora de forma. Aos poucos vai readquirir, né? O São Paulo sente muita falta dele. Se não tiver o Lucas, o São Paulo não consegue ter, né, uma performance de nível, né? Para brigar lá em cima, né? Você teve no jogo, Miller? Teve no jogo? Você acompanhou o jogo, né? Acompanhei. E como é que foi o Lucas, né? Dos minutos que ele jogou? Jogou bem, sim, tá dentro das possibilidades, jogou bem, tá? Mas entrar durante a partida é difícil, até entrar no jogo, na atmosfera do jogo, demora um pouco. Mas eu acredito que o São Paulo não fez uma boa partida, né? O Fortaleza, o Breno Lopes, no começo do jogo, perdeu um gol na cara do Rafael, né? Então, o São Paulo enfrentou um time de nível ontem, né? Então, acredito que o São Paulo precisa, no Campeonato Brasileiro, precisa despertar. Porque você sabe muito bem, né? Lá na frente, todos esses empates, derrotas em casa, vão fazer muita falta esses pontos lá na frente, né? Mas eu acho que, em relação ao pênalti, Ferreirinha, você quer pegar uma referência hoje? Porque é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo vem correndo pra bola, dá uma chapada no canto forte. Pronto. Essa é uma escola boa. É falta de treinamento, gente? Sei lá, a gente acompanha. É falta de ser noção. Mas o treinador não tem que... O treinador não tem que chegar no vestiário. Meu filho, o pênalti não é assim que se bate. Simplicidade. Mas você sabe que um bate assim, aí o outro também quer fazer a mesma coisa. E não é o mesmo talento. Agora, eu não tiraria jogador, eu não tiraria o Ferreirinha. Exatamente. Não é? Tava bem, pô. Tava bem no jogo. Não, mas talvez, Paulo, ele não... Quem não estava bem foi o Lucas Ferreira. Paulo, mas o Zubeldia... Porque pegou um time mais experiente. O lateral não dava bote nele, mas esperava. O Zubeldia já disse, né, que o Ferreirinha tem uma dificuldade ainda física e tal. E o São Paulo tem um jogo importante pela Libertadores na terça-feira. Terça-feira, aliás, o São Paulo já está em Lima, no Peru, enfrenta o Alianza Lima. O São Paulo vai relativamente bem na Copa Libertadores da América, diferentemente no Brasileiro, mas esse São Paulo no Brasileiro preocupa. Agora, Maércio, Regiane, enfim, bancada, o São Paulo provavelmente pode ter à disposição o Oscar, o Arboleda e agora o Lucas. Aí é um São Paulo mais encorpado? Né? Aí muda, né? Aí deixa de ser um time comum. Porque o São Paulo sem esses jogadores é um time muito comum, muito comum. O São Paulo é um time comum, mas eu questiono um pouco essa confiança absoluta nos jogadores que foram e voltaram. Ou eles fazem ou ninguém faz. É errado. O diferente até porque os garotos da base deram uma resposta e a gente vai ver como o Zubeldia vai responder. Ele parece que não gosta muito dos garotos da base. Não gosta, ele foi meio que obrigado. Bom, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Ô, Marco Belo, mas que jogo ruim. São Paulo e Fortaleza, hein? E que pênalti que deram pro São Paulo, hein? Não, mas eu achei pênalti, cara. Aonde? Eu achei, cara. Olha lá, o Ferreirinha dá o tapa pro lado, o goleiro vai no peito dele. Nada, tem a câmera de trás, não, velho. Não, mas pra mim esse lance é pênalti, cara. Você achou pênalti, Everton? O goleiro perdeu na corrida ali, ele desloca o jogador de São Paulo com o braço. Ele não tá na disputa da bola. Mas não é ponto de derrubar pra mim. Então, mas o cara não é obrigado a permanecer de pé lá, ó. Ele mete a mão no braço do jogador de São Paulo. Você viu pela câmera de trás? Você foi pênalti, Everton? Eu não achei, não. Olha, tem um toque, mas não um toque pra uma falta, né? Mas ele não disputa a bola, ele só desequilibra o jogador de São Paulo. Eu acho que pênalti então, se pra você se foi... Do Corinthians, você falou que estavam disputando por espaço. Não, mas ali é braço com braço, Benja. Ali não tem braço do jogador de São Paulo. O jogador de São Paulo, ele dribla o goleiro. Na hora que ele pode estar, talvez, com o campo aberto ali pra bater no gol e finalizar sem goleiro, o goleiro tá meio que perdendo a disputa, óbvio, porque o atacante tá vindo em velocidade contra ele, que tá praticamente parado. É nítido que o cara vai cortar pro lado e o goleiro não vai conseguir alcançar. O goleiro, o João Ricardo, né? Ele acaba meio que usando o braço ali pra deslocar o jogador de São Paulo. Eu achei pênalti, cara. A Ferreirinha não pode bater o pênalti do jeito que bateu também. Aí o Marco, o Edinho fica aqui no ponto, né? Pô, mas você não vai falar que o São Paulo tá invicto no Brasileirão, tricolor.
Pô, mas tá invicto, mas tem 7 jogos, tem uma vitória e 6 empates. 6 empates. E é melhor você ganhar um e perder um do que empatar 2, né? Se você ganhar 5 de 6, você ganhar 4, perder 2, é melhor. Ou ganhar 3. Seja, não, em 3 jogos, se você ganhar 1 e perder 2, é melhor do que você empatar 3 jogos. E não jogos, só em número de pontos, como depois no final do campeonato, se precisar do critério de desempate. Mas o São Paulo, é justamente por isso, o São Paulo está com o mal do Corinthians no ano passado. Em determinado momento do ano passado, antes do Corinthians conseguir aquelas 9 vitórias consecutivas, o Corinthians era o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro. Ô, Everton, você acha que o São Paulo vai longe? O São Paulo, na tua opinião, briga por o quê o São Paulo esse ano? Não, de estar nas competições que tem aí, não acho que chega na Libertadores, brasileiro vai ser difícil, principalmente com as lesões aí dos seus principais jogadores. Acho que o São Paulo vai ter um ano complicado esse ano aqui. O Marco Belo, o Fluminense está no G4. Fala, galera, então, esse foi o vídeo de hoje, né? Nós vimos aí o que alguns comentaristas disseram, né? Nós vimos aí a Glenda e o Elia falando a respeito da partida e também da atitude do São Paulo dentro de campo, né? Que precisa mudar, né? O São Paulo, ele tá invicto, ele ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro, porém só venceu uma vez, né? Tem somente uma vitória, né? E isso, por um lado, não tem sido bom, né? Porque embora não tá perdendo as partidas, mas também tá deixando de somar pontos que lá na frente o São Paulo vai precisar, com certeza, né? Nós sabemos que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, né? É um dos campeonatos mais disputados, se não for o mais, né, do mundo. Então, são pontos que certamente vai estar fazendo falta lá na reta final para o São Paulo, né? E se o São Paulo continuar, né, mantendo essa postura dentro de campo, com certeza vai ser prejudicado. E vimos também o que alguns comentaristas falaram a respeito do pênalti que o Ferreirinha bateu, né? O Ferreirinha que tem sido uma peça essencial para o São Paulo, né? Nas últimas partidas, né? Mas que infelizmente nesse jogo, né, contra o Fortaleza, ele que não estava jogando mal também, mas desperdiçou essa oportunidade, né? E infelizmente isso interferiu diretamente no placar do jogo, né? Porque o São Paulo poderia ter ganhado a partida. Nós vimos aí o Miller falando, né? O Miller não poupou críticas, né? Disse que ele foi perguntado ali se isso é falta de treinamento ou algo do tipo, e ele falou que não, foi displicência mesmo, né? E foi falta de noção, né? Foi a palavra que ele usou, né? E também falou que uma boa referência para pênalti seria o Cristiano Ronaldo, né? Pro Ferreirinha. Então ele deu essa dica aí pro Ferreirinha. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, galera. Até o próximo vídeo.